E hoje no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, em primeiro lugar, nós queremos parabenizar o Dr. Aparecido Valadão, porque hoje é o dia do cirurgião geral, onde tudo começou nessa trajetória de hoje ele ser um dos grandes cirurgiões do aparelho digestivo. Mas todo cirurgião do aparelho digestivo ou de qualquer outro cirurgião, principalmente passa pela cirurgia geral. E é isso que eu queria que o senhor falasse, dessa importância dessa trajetória, de toda a sua carreira, onde começou. A gente sabe que todo mundo tem que estudar muito isso, doutor Valadão não para, gente, ele está sempre à frente aí, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Madalena, voltar à história, reviver novamente, né? Então, eu comecei no Hospital Dutra, né, que era o Hospital Federal, né? Era o Hospital Federal, era o governo militar, então era um hospital fantástico no Maranhão, aí que eu fiz os 3 anos de residência, e eu fui da primeira turma que foi os 3 anos de residência no Brasil. Então foi sobre cirurgia geral. Então foi muito interessante. O Hospital Dutra era pronto-socorro na época e o melhor hospital em 86, que eu comecei, o melhor hospital de São Luís na época. Só tinha o Hospital Dutra e o Hospital Português. Então o Dutra ele era o hospital que você operava cirurgia de grande porte, também era o hospital que atendia toda a emergência do estado na época. Em 1986 ainda não existia o Socorrão. E foi lá que eu tive a felicidade de fazer a minha residência, um hospital de volume muito grande, aonde nós podemos ter assim uma formação básica muito boa, com muita experiência, muita cirurgia diferenciada, e também a gente contava com o pronto-socorro que nos dava aquela experiência do pronto-socorro na nossa formação. Doutor Valadão, durante essa trajetória, tem algo que lhe lembra, que marcou muito, né, durante essa carreira, que ficou assim marcado? Isso aí eu não vou esquecer nunca. Assim, as coisas que mais me marcou foi naquela época, a medicina, ela era muito fechada, sabe? Era muito fechada, então para você ter destaque naquela época era muito difícil. E uma coisa que eu prometi para mim mesmo, que eu ia fazer uma medicina diferente, ser um cirurgião diferente. Naquela época, o melhor cirurgião de São Luís era a VASP e a Varig. Então, era você ir para São Paulo. E eu, dentro da minha cabeça, aquilo ali eu tinha que mudar essa realidade do Maranhão. Então, foi isso que me engajou. Eu terminei minha residência praticamente final de 88, né? Terminando os 3 anos. Em 89 eu comecei a trabalhar, e uma coisa muito interessante, em 1990 eu estava no Hospital das Clínicas de São Paulo, quando pela primeira vez eu vi falar sobre a cirurgia videolaparoscópica. Quer dizer, antigamente o lema era: o grande cirurgião era as grandes incisão. Quanto era maior o corte, melhor era o cirurgião. Aí de repente, 100 anos depois, eu vejo falar numa cirurgia minimamente invasiva sem corte, e aquilo me interessou muito. Então eu vi isso em 1990, aí final de 90 eu já saí fora do Brasil para aprender a videolaparoscopia. Naquela época o Hospital São Domingos estava começando, eu disse, se eu aprender, eu falei com o Hélio, o diretor e dono do Hospital São Domingos, se eu sair aprender essa cirurgia, tu compra o aparelho, eu compro. E eu saí, fui embora. E eu voltei depois em 90, você vai ver que em 91, fevereiro de 1991, nós já fizemos a primeira colestectomia videolaparoscópica no Maranhão. Aquilo foi um marco. Então, aquilo ali foi uma coisa assim que a gente não esquece. Aí fiz a primeira colestectomia videolaparoscópica em 91, primeiro apêndice em 1992, primeiro cisto de ovário em 95, primeira cirurgia do refluxo em 98, depois de eu ter ido para a França, para a Europa, ficar em Paris uma temporada, para aprender a fazer essa cirurgia de refluxo videolaparoscópica, operando com um dos melhores cirurgiões do mundo, que era o professor Jean-Marie. Então isso aí me marcou também muito. E depois, 2001, a gente começou a mexer com a cirurgia da obesidade, fizemos a primeira colestectomia videolaparoscópica no Maranhão em 2001,
E em 2010 nós fizemos também no Maranhão a primeira cirurgia do diabético videolaparoscópica, e em 2021 fizemos a primeira cirurgia robótica geral. Então, quer dizer, então, essa são foi muitos marcos, então, né? uma evolução muito grande, certo? Dentro da cirurgia do Maranhão, e colocando a cirurgia do Maranhão num destaque de primeira linha a nível do Brasil e do mundo, das discussões mundiais, aonde nós apresentamos vários trabalhos científicos demonstrando o nosso pensamento, as nossas técnicas, e elevando não só o Maranhão, mas o Nordeste num nível extremamente avançado em relação à cirurgia. Doutor Valadão, a gente falou muito de cirurgia, a gente sabe que a cirurgia, a gente saiu da geral hoje, são várias cirurgias feitas, né, nessa trajetória, e tem também seus alunos, né, que você é mestre, tem seus colegas de trabalho, da sua equipe. O que o senhor daria de mensagem para esses seus colegas? Olha, Madalena, uma coisa que me marcou também muito é a mensagem que eu acho. Por exemplo, eu fui chefe no governo Jackson Lago, desde a prefeitura, depois do governo, eu fui chefe do pronto-socorro, né, da emergência do Socorrão, e fui chefe 22 anos, comandando 27 médicos da emergência. Então eu pude perceber o quanto a luta para salvar a vida e quantas vidas essa grande equipe desses 27 cirurgiões salvamos. Então esses 22 anos foram 22 anos de dedicação ao pronto-socorro. Então isso me marcou muito. E a outra coisa que eu queria mudar também era a qualidade dos cirurgiões do Maranhão. E de lá para cá eu criei uma pós no Hospital São Domingos de 1 ano para o cirurgião de 5 anos de residência, 4 anos de residência, e eu queria ensinar esse cirurgião fino da cirurgia, para que se um dia eu fosse me operar, eu não precisaria sair do Maranhão para fazer uma cirurgia. Eu tinha médico que eu formei, que eu ajudei a formar, e que esses médicos poderiam salvar muitas vidas. E nesse período, desde 1992, passou 28 cirurgiões com a gente hoje fazendo um fellow de 1 ano comigo na cirurgia videolaparoscópica no Hospital São Domingos, que está espalhado pelo Maranhão todo. A maioria encontra em São Luís, que é uma grande equipe, são grandes amigos, e eu tenho assim uma alegria muito grande de ter formado esses profissionais, e ele hoje está no mercado e são profissionais de alto nível, que estão Imperatriz, Balsa, Santa Inês, você vai ver que nessas maiores cidades do Maranhão estão esses profissionais e estão exercendo a medicina com alta qualidade, fazendo uma medicina de um nível, uma performance muito alta, aonde quem ganha com isso é o paciente. Doutor Valadão, finalizando, porque a gente sabe que o senhor, como agora é um cirurgião do aparelho digestivo, só para finalizar, a gente falar um pouquinho da cirurgia metabólica, que é uma cirurgia que praticamente, né, cura a diabetes, que a gente sabe que a diabetes é um problema que cada vez se agrava mais no nosso país. Eu tenho um carinho especial pela cirurgia metabólica, porque mamãe era diabética, então eu fui, inclusive, em homenagem a ela, que eu fiz essa cirurgia do diabético, e que eu fiz uma performance muito grande para evoluir, saindo várias vezes fora do Brasil, participando de estudo multicêntrico, para que a gente criasse essa cirurgia. E nós fizemos no Brasil, fomos na cirurgia do diabetes, fomos pioneiros em 2010, 2011, nós fizemos a primeira cirurgia do diabético, a primeira cirurgia metabólica. Hoje nós contamos com mais de 6.000 pacientes que deixaram hoje, não estão em remissão completa da diabetes. Então isso é uma alegria muito grande. E a gente continua, hoje é o carro forte, né? O diabético hoje saber que tem um tratamento definitivo. Exatamente. Ele pode ficar curado da diabetes, ele pode ter uma remissão completa dessa diabetes com a cirurgia, vai mudar a vida dele, vai mudar o futuro, muda a curva
dele, ele, a partir do momento que ele deixa de ser diabético, ele volta a alimentar normal, volta a comer normal, volta a viver normal e volta a ter uma vida normal. Quer dizer, qualidade de vida, né? Isso não tem preço, né, Madalena? Isso aí é uma coisa fantástica que a cirurgia trouxe para essa população de diabéticos. Doutor Valadão, mais uma vez, muito obrigada. Hoje nós estamos aqui na Sogastro, mas o doutor Valadão, ele atende em vários lugares onde você pode fazer sua consulta. Ele atende no Hospital São Domingos, ele atende na Natos, atende na UDI e aqui onde nós estamos no Hospital São Domingos. E você também pode seguir as redes sociais do doutor Valadão. Aqui está, doutor Valadão, você pode seguir o Instagram dele, que lá está sempre postando todas as novidades, o que você tiver de dúvida, você pode abrir para a caixinha de perguntas e tudo mais. Vai só acompanhar a rede social aí do Dr. Valadão. Muito obrigada. Obrigado, Madalena. Eu quero dizer que eu tenho um orgulho muito grande dessa trajetória da cirurgia e eu fico muito feliz de ter ajudado todas essas pessoas e ter curado tanta gente. Muito obrigado.